importante, porque ela trata a respeito daquilo que caracteriza, daquilo que significa para nós o fato de que Jesus Cristo se fez o nosso Salvador, ou que aponta para o fato de que Jesus Cristo ele se fez, ele se tornou o nosso Salvador. A pergunta 35, ela diz o seguinte, pergunta 35 do Catecismo de Heidelberg, o catecismo que nós estamos estudando às quartas-feiras. O que você crê quando dizes, foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria? Lembrem-se que nós estamos estudando já há um bom tempo o credo dos apóstolos, este credo antigo, e em determinado ponto do credo apostólico, a afirmação, creio em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós vimos na pergunta, a última pergunta que tratamos, por que chamamos Jesus Cristo de nosso Senhor? E aí a sequência do credo diz, creio em Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, ou por obra do Espírito Santo, e nasceu da Virgem Maria, do ventre da Virgem Maria. Então, o que é que eu creio quando afirmo esta confissão bíblica? O que é que eu transmito? Qual testemunho a igreja ela dá quando afirma que crê que Jesus Cristo foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria? Vamos então aprender um pouco hoje a respeito deste assunto. A resposta é, quando digo que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, eu afirmo que Cristo é o eterno Filho de Deus, é e permanece verdadeiro e eterno Deus. Eu também afirmo que ele tomou verdadeiramente a natureza humana da carne e do sangue da Virgem Maria para ser a verdadeira semente de Davi, semelhante a seus irmãos. Então, o que é que nós estamos aqui vendo e o que a Escritura vai nos mostrar? É que sendo Jesus Cristo o eterno Filho de Deus, quando ele se fez homem, quando ele encarnou, e isto foi algo maravilhoso, o milagre da encarnação. Quando isto ocorreu, na plenitude do tempo, Jesus Cristo, ele habitou entre nós, se tornou semelhante aos seus irmãos para se fazer o nosso Salvador. Vamos lá, primeira passagem bíblica sugerida está em 1 João capítulo 5, versículo 20. Primeira carta de João, vamos abrir juntos a palavra de Deus. 1 João 5, o penúltimo versículo da carta, o versículo 20. Vamos ler juntos, lendo e aprendendo juntos a palavra do Senhor. Vamos ler? Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, o que o apóstolo João afirmou em seu evangelho, quando o Espírito Santo o inspirou para escrevê-lo, é o mesmo que nós encontramos quando lemos também outra carta divinamente inspirada, que faz parte das Escrituras Sagradas, que é a sua primeira carta, a primeira carta de João. Ele afirmou que Jesus Cristo é o eterno Filho de Deus e permanece verdadeiro e eterno Deus para todo sempre. Vejam só o versículo 20. Também sabemos, ele inclui nesta afirmação os irmãos, também sabemos que o Filho de Deus é vindo, ou seja, ele se fez homem, ele encarnou, ele habitou entre nós e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, quando nós somamos as passagens bíblicas que apontam para a divindade de Jesus,
nós notamos que o próprio Filho de Deus veio revelar ao Pai, veio trazer esta verdade gloriosa, e Ele mesmo, sendo Jesus Cristo, ou seja, Salvador e Messias do seu povo, sempre foi e será eternamente para nós, para o mundo, o verdadeiro Deus e a vida eterna. A grande discussão naquela época em que João escreveu a carta era a dúvida que os falsos profetas estavam colocando no coração dos crentes de que se Jesus de fato ele foi Deus, ou se ele de fato encarnou ou se fez homem. E por isso nós temos este credo tão antigo, o credo dos apóstolos, que afirma uma verdade bíblica que é eterna. Jesus Cristo, antes de se fazer homem, de vir ao mundo, eternamente, Ele é Deus, sempre foi. Nós lembramos aqui outra passagem sugerida e muito conhecida, nós não precisamos nem verificar, porque conhecemos de cor, no Evangelho de João. Primeiro versículo do Evangelho de João: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele fala de Jesus como o Verbo, ele aponta para Jesus como a palavra viva do Pai, e ele diz que no princípio ele era, ou seja, aponta para a sua eterna existência. Ele estava eternamente com o Pai, e ele também sempre foi semelhante, da mesma essência, majestade, poder e glória. Por isso, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí nós tornamos para o Evangelho de João, e agora eu queria que vocês fossem para lá comigo, nós abríssemos a Bíblia juntos neste Evangelho, ou localizássemos juntos 17, o capítulo 17, vejam só, capítulo 17 do Evangelho de João, versículo de número 3. Nós estamos aqui na oração intercessória que Jesus Cristo fez em favor de seu povo, em favor da sua igreja, dos seus irmãos, e nesta oração ele se revelou como o nosso sacerdote, o nosso supremo sacerdote. Na oração, vejam só o que é que ele diz. Eu vou ler os versículos 1 e 2, quando chegarmos no 3, vocês leem comigo. Ele começa dizendo assim, João começa narrando: tendo Jesus falado estas coisas, ele estava preparando o coração de seus discípulos para a sua partida, levantou os olhos ao céu e disse, ele começou uma oração: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Aí vamos ler juntos o versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Então Jesus Cristo se revela ao homem, ele se revela ao mundo, se revela ao seu povo como o eterno Filho de Deus. Aquele que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Aquele que veio manifestar a glória do Pai, como a glória do unigênito do Pai, nos diz o evangelista João. Todo o Evangelho de João, quando nós lemos, nós vamos perceber esta ênfase que é dada na divindade de Jesus. Ele traz os relatos de que Jesus realmente, ele foi um homem. Ele tinha corpo semelhante ao nosso, a estrutura humana semelhante à nossa, mas antes de tudo, ele sempre foi o nosso Criador. É o Criador se fazendo criatura, é o eterno Filho se fazendo então agora irmão conosco, para poder cumprir a obra da salvação. Então a obra da salvação, ela é extremamente necessária. E ela se fez necessária ou ela se tornou necessária porque o Senhor Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, ele veio nos salvar. Agora, Romanos 9,5, olhem outro texto aqui, que vai afirmar que depois que Jesus, ele assumiu a forma humana,
Romanos capítulo 9, a partir do versículo 1. O versículo 5 é o versículo-chave. Mas para entendermos aqui o argumento do apóstolo Paulo, vamos ver a partir do versículo 1. Acompanhem atentamente, irmãos. Diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, ou seja, ser maldito ou amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Ele está aqui falando para os seus compatriotas judeus e demonstrando a tristeza em seu coração, a dor em seu coração pela incredulidade daqueles homens de não entender o que ele vai começar, o que ele vai mostrar aqui. Vejam só, versículo 4: são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, uma referência a eles. A eles também pertencem as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Então ele está fazendo uma ponte, uma relação com toda a história do povo de Israel. Deus concedeu a graça de preparar a vinda do Filho de Deus por meio de um povo, e este povo no passado foi o povo judeu, o povo de Israel. Então Paulo diz, olha, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. E o que mais? Versículo 5, vamos ler. Deles são os patriarcas, e o que mais? E também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Então, vejam a ligação que o apóstolo Paulo fez. Vocês não podem apenas estar olhando para Jesus como um homem judeu, o filho de Maria e José, mas vocês têm que entender que no desenvolvimento da história da nossa salvação, Deus concedeu a vocês tudo aquilo que deveria preparar a chegada do Messias prometido. E ele diz, olha, dos israelitas são tantas coisas maravilhosas, pertencem a eles tudo aquilo que é maravilhoso e que estava ligado ao Senhor, inclusive deles, ele afirma no versículo 5, descende o Cristo, segundo a carne, ou seja, o Cristo encarnado, o qual é sobre todos, mas aí ele complementa, não se esqueçam, aquele que é Deus bendito para todo sempre. Então, quando eu digo e afirmo que Jesus se fez homem, ou seja, através do poder e da obra do Espírito Santo no ventre de Maria, eu não estou negando com isso o fato de que o Filho de Deus, o eterno Deus, ele então se esvazia da sua glória, ele toma a forma humana, ele passa a ser herdeiro de um trono, tudo isso para redimir a sua igreja, para redimir o seu povo. Então está contido esta afirmação. Ela tem um sentido muito apropriado, porque mostra que Jesus veio com um propósito, e nós vamos, para concluir, observar mais outras passagens aqui que se somam a este assunto. Vejam o Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo de número 31, onde nós encontramos uma doutrina que é fundamental para a fé cristã. Lucas, capítulo de número 1, primeiro capítulo do Evangelho, e no versículo de número 31, quando o anjo, ele se dirige, Gabriel se dirige a partir do versículo 26 diz, no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem, desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José.
A virgem chamava-se Maria. Ela estava casada, mas o casamento judeu, ele ainda tinha um tempo a ser cumprido até o momento em que a noiva se entregava ao noivo. Ela ainda não havia sido tocada por José. O modelo moderno de namoro hoje confunde muito as coisas. Então, o noivo beija, abraça, avança muitas vezes o sinal e depois ele casa. É o conceito mundano de namoro, o conceito mundano de noivado, mas percebam que num conceito bíblico, quando nós olhamos como tudo funcionava no passado, e durante muito tempo isso também foi observado, havia toda uma preparação para aquele momento especial. E aí, Maria estava desposada, que seria como se fosse um noivado, mas aí ela já tinha uma aliança com José. E ela encontrava-se virgem, obviamente. E o que é que acontece com ela? A partir do versículo de número 28, vamos ler até o 31 juntos. O anjo se dirige a ela e diz o quê? E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Versículo 32. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, o anjo não está falando de qualquer criança que haveria de nascer naquele tempo. Está se referindo ao próprio Filho do Altíssimo. Ele seria chamado de Jesus porque o Senhor é Salvador. Ele viria para salvar o seu povo. E o anjo então está preparando aquela jovem desposada, virgem. Ele está dizendo que ela vai ter um filho. E aí vamos continuar a leitura, versículo de número 34, vamos até o 38. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então até aqui, notem que o que o anjo disse a Maria é que ela engravidaria sem ter contato com seu esposo. Ela não iria ainda completar aquele momento onde ela estava desposada e haveria de viver para sempre com o seu futuro marido ou com o seu marido já, porque tudo estava acertado, tudo já estava bem firmado. O que o anjo disse é que desceria sobre ela, versículo de número 15, o Espírito Santo, e milagrosamente seria gerado em seu ventre aquele que seria chamado de Filho de Deus. Ele sempre foi, notem, mas o que o anjo está dizendo é que ele deveria ser reconhecido na terra quando tomasse a forma humana como Filho de Deus encarnado. Aí, continuamos a nossa leitura, e quando chegamos no versículo de número 42, quando Maria foi visitar Isabel, disse o seguinte: Isabel exclamou em voz alta, possuída pelo Espírito Santo, tomada pelo Espírito Santo, o seguinte, versículo de número 42, o que foi que ela exclamou em alta voz? E exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E o 43, e de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Então Maria se tornou bem-aventurada, muito feliz, porque ela achou graça diante do Senhor. Ela se tornou especial, não porque ela deixou de ser uma mulher, uma jovem mulher judia, temente a Deus como qualquer outra de seu tempo, mas porque Deus a escolheu para uma missão específica. Ela deveria receber em seu ventre
o Filho de Deus encarnado. Este é o chamado milagre da encarnação do Verbo. É algo que só aconteceu uma única vez na história do mundo e não acontecerá mais. Foi o momento especial em que Jesus visitou a terra. Aí muita gente confunde e pensa o seguinte: então Maria se tornou mais importante ou corredentora com Cristo porque foi a sua mãe. Na realidade, quando nós entendemos o fato de que Jesus antes de Maria já existia, ou como ele mesmo disse a João, ou João mesmo registra ele falando aos fariseus e falando aos seus ouvintes, que antes que Abraão existisse, ele já existia, porque ele é o Filho de Deus eterno. Muita gente confunde então pensando que Maria, ela se destaca na história da humanidade, na história da igreja, porque ela se tornou a mãe de Deus. Na realidade, Maria foi a mãe de Jesus Cristo, homem. Ela foi aquela escolhida para gerar ou carregar durante 9 meses o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Mas em nenhum momento na Escritura nós vamos encontrar um papel de destaque maior desta serva do Senhor, que nós muito admiramos. Nós não vamos encontrar em nenhuma passagem da Escritura um maior destaque a ela e uma diminuição a Cristo. Em toda a Bíblia nós vamos perceber que tudo foi preparado para a chegada de Jesus Cristo. E aí como é que nós podemos provar isto? Vejam só, depois deste encontro de Maria com Isabel, a saudação que foi feita, a criança que estremeceu no ventre com alegria, no caso João Batista, o primo do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, Maria começa a prorromper em louvor ao Senhor um cântico, e aí no versículo 46 em diante, vejam só o que ela diz, prestem atenção. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Uma pessoa imaculada, ou seja, sem pecado, jamais necessitaria de um Salvador. Uma pessoa divina, assim como Jesus, jamais se alegraria e engrandeceria em humildade e reverência ao Senhor, se não o reconhecesse como aquele que está acima dela mesma. Percebam que quando Isabel, ela disse: de onde me provém quem me venha visitar a mãe do meu Senhor? Isabel está se referindo a Jesus no ventre de Maria, e é justamente a este mesmo Senhor que a alma de Maria engrandece em seu cântico. Então, muita gente diz que os protestantes, eles rejeitam Maria, eles odeiam Maria. Isto tudo é conversa fiada. Nós reconhecemos Maria como a nossa irmã, uma grande serva de Deus, muito bem-aventurada, mas nunca corredentora. Ela depois, a Bíblia vai nos mostrar, ela casou com José depois de gerar Jesus, ou de dar à luz ao Senhor Jesus Cristo, e teve outros filhos. Jesus teve irmãos. Aí alguns tentam fazer uma exegese forçada do texto e dizem: não, mas irmão ali é primo. Não, era irmão. Jesus teve Tiago, que escreveu a carta e foi seu apóstolo, foi irmão dele, em carne. Mas do mesmo jeito que sua mãe, ele serviu e se submeteu a Cristo como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então, irmãos, a doutrina da encarnação do Verbo, ela precisa ser bem compreendida por nós, porque quando Jesus se fez homem, ele não deixou de ser Deus. Lembrem-se disso. E quando Jesus então habitou entre nós e depois de ressurreto, de ter ressuscitado ao terceiro dia, voltou aos céus, ele não se separou da natureza que assumiu aqui.
é o que nos representa, é o que nos faz lembrar que Ele é semelhante a nós, porém glorioso Senhor. E do mesmo modo que os homens o viram voltar para o Pai, Ele vai retornar segunda vez, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, para nos resgatar. Aí aqui nós vamos concluir com duas passagens bíblicas que são muito bonitas. A passagem de Filipenses 2,7 e depois uma de Hebreus 2. Nós poderíamos gastar um pouco mais de tempo falando sobre o fato de Jesus ser a semente, a verdadeira semente de Davi, mas eu penso que aquela mesma passagem que mostra Jesus como o presente de Deus, aquele que vem de Israel e ao mesmo tempo é o Deus para todo sempre, já explica que ele vem para ser o descendente perfeito, o Messias prometido. Aí vamos para Filipenses 2,7 e depois a gente conclui com Hebreus 2. Em Filipenses 2, a partir do versículo de número 5 em diante, diz assim, vejam só, mostrando o que Jesus fez por nós: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, ou seja, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, ou seja, ele é um com o Pai. Ele mesmo disse: eu e o Pai somos um. Versículo 7, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, ou seja, ele encarnou. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, ele precisava passar por tudo isso. E para que nós não nos esquecêssemos da identificação que ele tem conosco, nós concluímos e lembramos o que Hebreus 2 nos faz, ou nos ensina. Hebreus 2, vejam comigo, esta última passagem, Hebreus capítulo 2, versículos 14 a 17. Eu peço aos irmãos que leiam comigo. Hebreus 2, de 14 a 17. Lembrem-se, Jesus, hoje, depois de haver encarnado, ele continua sendo Deus e homem, perfeito Deus e perfeito homem. Estas naturezas não se separam. Assim ele voltou para os céus, assim ele retornará e não haverá mais mudança. Aí, tudo isso tem um sentido para nós. Por quê? Olhem só, versículos de 14 a 17 de Hebreus 12. Vamos ler. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. E o 18, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então Jesus se fez homem, concebido por obra do Espírito Santo, no ventre da Virgem Maria, para se tornar o nosso Salvador. Sofreu em nosso lugar, morreu em nosso lugar, foi tentado em todas as áreas, porém jamais pecou. A Escritura é clara, diz que ele, como nosso sumo sacerdote, ele se compadece das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Mas qual a diferença? Sem pecado. Está em Hebreus aí 4, versículo 15, se vocês quiserem conferir depois. Então, Jesus Cristo se tornou semelhante aos irmãos. Isto é muito importante. Nós deveríamos pagar pelo preço do nosso pecado, deveríamos morrer. Jesus Cristo, então, nos substitui.
Nós merecíamos a morte eterna, o primeiro Adão falhou, o nosso representante no Éden. Jesus Cristo vem como o perfeito Adão, o segundo e perfeito Adão, e assume então a responsabilidade por nós. Se torna o nosso representante, faz um pacto eterno com o Senhor para nos salvar. E para que tudo isso fosse aceito, Ele precisava dar a sua vida, derramar o seu sangue em nosso lugar. É o significado de sacrifício, de substituição, de morte. Foi o verdadeiro holocausto por nossa alma. Então, meus irmãos e irmãs, concluindo, o Senhor Jesus Cristo, Ele é maravilhoso. E Ele é tão precioso para nós, e a Escritura mesmo diz que Ele está aqui conosco, o Seu Espírito habita em nós, o Seu Espírito está em nós, Ele recebe os louvores a Deus aqui em nosso meio, e nos faz lembrar que um dia nós o veremos novamente. Nós hoje o enxergamos pelos olhos da fé. A Bíblia diz que um dia nós nos assentaremos com Ele à sua mesa. Um dia nós veremos suas mãos que foram marcadas, seus pés, o seu lado que foi perfurado. Nós olharemos para Ele e não teremos dúvida. É o nosso Jesus, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, que se fez semelhante a nós para nos salvar. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te rendemos graças nesta noite e agradecemos porque a Tua palavra nos mostra como que de maneira maravilhosa Jesus foi concebido. Foi concebido em Maria, não por por um homem, por José, que aceitou com muito temor e piedade aquele plano que o Senhor tinha para ela, mas o que foi gerado nela foi obra do Espírito Santo, não de homem. E esta é a primeira garantia que nós temos, ó Senhor, de que Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, o Verbo encarnado, é verdadeiramente divino. Ele é o Deus conosco, o Emanuel, o Deus que se fez homem, que habitou entre nós. Nós te louvamos, ó Senhor, porque em Jesus, o divino, o perfeito e o humano se encontram, e o milagre de toda esta história é nós percebermos o grande amor do Senhor em ter enviado o seu próprio Filho, o Criador do mundo, o sustentador do mundo, para se fazer criatura, para se humilhar sendo criatura, para morrer em nosso lugar, assumindo a forma humana, tornando-se semelhante a nós, tornando-se semelhante aos seus irmãos. Nós te louvamos, ó Senhor, porque Jesus nasceu e descendeu deste modo da linhagem real e entrou na história da nossa salvação como aquele que veio cumprir a promessa de um homem que esmagaria a cabeça da serpente, o Messias, aquele que viria para representar o maior rei de Israel, tornando-se maior do que ele, o bom pastor, o Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Deus, nós te louvamos, porque a Tua palavra nos ensina esta verdade e nos conforta por nos fazer lembrar e crer que Jesus Cristo é o mesmo e que Ele voltará a segunda vez e que todo olho o verá e que nós poderemos então ver aquele que deu a sua vida para nos resgatar e nos redimir. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Agradecemos por Tua santa palavra e pela instrução que ela nos dá. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém.